Observa que a velar com Jesus, o Cristo pergunta a Pedro, e agora vem o fracasso de Pedro. O fracasso de Pedro, lição de número 89, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, observe que o fracasso de Pedro foi dividido em várias frases que têm significado profundo, tá? E agora aqui a gente vai compreender mais profundo o que significa cada comportamento dele no momento. Observa que a nossa vida, entenda assim, nesse instante, eu sou Pedro, todos nós somos Pedro, a nossa vida, Jesus, estamos neste momento da nossa vida. O Cristo é o Cristo interno meu, é a aceitação da minha espiritualidade, do meu espírito, da minha espiritualidade. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Por isso que o mal não existe na visão máxima divina. Mal existe para nós é porque ou eu não concordo, não aceito, não acho justo, acho feio, por isso eu falo que é mal. Mas o mal ainda gera muito aprendizado, tanto quanto as ações do bem e o positivo. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. A gente sempre estuda a falha de Pedro. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade, ou seja, ele estava me perguntando, será que realmente Jesus veio para ser crucificado? E se Jesus veio para ser crucificado, Judas veio para trair Jesus, Pedro veio para negar Jesus, todos os apóstolos vieram para fugir no momento, os fariseus vieram para crucificar Jesus, porque se a história é uma fatalidade, não, se Jesus, então ninguém tem culpa, todos são inocentes, não tem sentido. Então, será mesmo, né, que aconteceu nesse caso de fatalidade? De fato, o que aconteceu é verdade, mas não era algo que não poderia ser mudado. Tudo podia ser mudado, tudo podia ter sido diferente. No entanto, a queda moral não é porque estamos encarnados e somos humanos, erramos. Porque senão nós estamos nos colocando... Olha, gente, eu não sou perfeito, eu sou humano. Eu não sou perfeito porque eu sou humano. Então, eu erro não porque eu quero, é porque eu sou humano. Porque o dia que Deus não quiser mais que eu erro, Ele me torna anjo. Então está na mão de Deus. Compreenderam? É Ele que decide quando eu tenho que parar. Não é eu que tenho que decidir. Não. Está errado quando eu digo assim, eu errei porque sou humano. A condição humana me leva ao erro. Não. Você erra porque você não quer ser perfeito. Nós não queremos ser perfeito. Não lutamos, não fazemos o suficiente para evoluir. Humano é uma condição. Anjo é uma evolução do humano. Por que você ainda é humano? A pergunta que nós temos que fazer, antes de eu dizer assim, eu erro porque sou humano, eu tenho que perguntar, antes disso eu tenho que dizer, por que eu ainda continuo humano? Porque assim eu paro de errar. É simples, né? Então, não justifica ser humano. É isso que ele está dizendo. A queda moral do generoso amigo do mestre, num plano de fatalidade, será que é isso mesmo? Ele era humano, tinha que errar. Não. Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Uma outra pergunta.
que ele está fazendo. Por quê? Não era uma fatalidade. Mas então por que ele fez isso? Aí ele diz assim: o útil nesse particular é o exame de sua invigilância. Então vamos averiguar aonde está essa falha dele, que é a nossa invigilância, essa constante invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro. Olha aí dentro. Observe que é a colocação do português dele. Quando você lê, ele está falando conosco, com quem está lendo. Olha só, o fracasso do amoroso pescador não reside em Pedro, reside aí dentro. Aí dentro é eu. Todos nós estamos aqui, dentro de cada um de nós. Na desatenção para com as advertências recebidas. Eu, depois desses 30 anos nessa vida, já vi milhares de pessoas receber, ou no atendimento fraterno, na reunião mediúnica, numa conversa, num diálogo, através das palestras, através dos estudos, através do evangelho, recomendações, advertências, chamados de cuidado. Não adianta absolutamente nada. Vocês acreditam nisso? Incansavelmente. Incansável. Há pessoas que os espíritos vieram incorporar e falaram à pessoa tudo que ia acontecer. E nem por isso nenhuma vírgula foi trocada. Aconteceu absolutamente o que eles falaram. Aí alguns dizem assim: eles adivinharam? Não, gente, não tem adivinhação. É que os espíritos às vezes veem a gente agindo tanto. Por exemplo, você acha que é adivinhação você saber que uma pessoa é cabeça dura? Você chegar até ela, dar um conselho e ela vai dizer não? Isso é adivinhação ou é uma conclusão óbvia do comportamento dela? Os espíritos nos conhecem tanto que eles sabem até o que a gente vai aceitar e não vai aceitar. Eles são tão espertos que eles nos conhecem tanto que eles sabem que a gente não acredita neles. Então eles sabem que pode vir na sua cara, na sua frente e falar: vou fazer isso com você. Eles sabem que você é tão orgulhoso que não vai mudar uma vírgula do que ele vai falar. Por isso que ele teve coragem de falar. Não é porque ele é bobo. Ele não falaria isso a uma pessoa esperta. Ele não daria recado a uma pessoa esperta. Ele não daria nem pista, porque a pessoa mudaria tudo e quebraria ele. Se hoje nós estamos recebendo um recado, sinais, vamos observar se nós estamos seguindo ou nós somos extremamente cabeça dura. Eu até hoje lembro que algumas pessoas falavam das reuniões mediúnicas assim: mas que espírito bobo esse? Meu obsessor, ele incorpora no médium e fala que fez isso, faz aquilo, fala tanta coisa na minha cara. Mas que bobo, né? O que adianta a invisibilidade dele se ele acabou de se declarar aqui? Ele é mais inteligente que você, porque ele sabe que você não vai ter poder de mudar uma vírgula no que ele está dizendo, porque teu orgulho, tua vaidade e teu ego e tua cabeça dura não vai mudar em nada. E da próxima vez ele vem e vai rir de você. E acontecia isso mesmo. Muito, gente, muito. De 10, vou colocar assim simples, tá? De 10 conselhos e adivinhações recebidas, premonições recebidas, entregue às pessoas, as 10 aconteceram. Nenhuma foi modificada. Então, para nós terminamos. Então, o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos.
A gente acredita duvidando. A gente acredita duvidando. Essa que é a verdade. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote, estava ali de longe, e assentou-se entre os criados para se misturar no meio do povo, não reconhecerem ele, e estava curioso para ver o fim. Como é isso, hein, gente? Lembra que eu falei, olha, em grupo tem muitos Pedros assim. É o político, é o tímido, é aquele que não dá opinião, que a opinião dele não aparece na frente dos outros. Ele está no meio de longe, mas ele quer ver o fim, mas não quer participar. Ele não quer votar. Ele não quer dizer nem não, nem sim, nem concorda, nem desacorda. Ele quer agradar todo mundo, entendeu? Porque se ele levanta lá, vai, oh, Jesus é inocente, vamos prender ele. Mas quando nós largamos isso, externo, e voltamos para nós, é nós também. Nós somos um pouco de Pedro, olha só. Quem é Pedro aqui? A nossa personalidade. A nossa personalidade, na hora que nós vamos dar os nossos testemunhos, na hora que nós somos chamados, na hora que nós temos que desempenhar trabalhos supremos para nós, para a nossa evolução, fazer algo para a nossa evolução, testemunhar para a nossa evolução, o que a gente faz? O nosso espírito, hein? Quem está nos acompanhando? A nossa personalidade. Meu espírito reencarnou. Aqui o Guto, a minha personalidade, ele tem um nome, o RG, o CPF, tudo, como eu já falei. Agora o Guto vai passar por uma provação. Foi para isso que eu reencarnei, para passar por provações, para evoluir. Está chegando o momento da minha aprovação, o momento que o espírito do Guto vai ter que dar seu testemunho para evoluir. Quem está comigo? A minha personalidade. Tá certo? Só que ela tá de longe. Minha personalidade não é espiritualizada, não é cristianizada. Ela até duvida desse tal do espírito do Guto. Nós não duvidamos que nós temos espírito? Eu olho no espelho e falo, será que eu sou espírito? Será que eu continuo morto, vivo depois de morto? Será que essa história... Eu estou de longe. O Guto está de longe observando o espírito dele. Depois, ficou no pátio do sumo sacerdote, no local onde vai ser o julgamento, a análise Então, eu vou aonde a minha personalidade vai estar, onde o meu espírito está. Eu vou estar na cena do acontecimento, onde o Guto, o espírito do Guto, vai ter que dar o testemunho dele. Para isso que ele reencarnou. Cada um de nós reencarnamos para cumprir algo aqui. Não é cumprir uma coisa, um monte de coisa. Testar, desenvolver paciência, desenvolver resistência, fé, um monte de coisa. Na hora desses testemunhos, na hora dos testes, sua personalidade, o Antônio, o João, a Maria, está junto com o seu espírito lá, na cena do acontecimento. Vamos supor que eu vou passar por um monte de injúria. Então o meu espírito está ali. E o Guto também está comigo. Não é isso? O espírito, a personalidade do Guto está de longe, na cena, olhando o que o Guto vai fazer quando todo mundo começar a falar mal dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Estou de longe. Está no pátio do sumo sacerdote, na cena do crime. A minha personalidade, o Guto está só olhando o que o espírito do Guto vai fazer. Está todo mundo falando mal dele. Vamos lá. Vai revidar, vai vingar, vai brigar, vai xingar? Ou vai ser o... Aí entra Jesus aí. Vamos ver. E então, o que a minha personalidade faz? Ela entra e senta entre os criados. Ela tem medo de ser detectada. Tá certo? De ser apontada. Então ela faz o quê? Ela tenta se misturar no meio. Ela senta à distância. Ela não quer fazer parte daquela situação. É o que acontece conosco. Será que realmente eu preciso passar por isso? Será que essas falações a meu respeito não é injustiça? Será que eu mereço mesmo a personalidade? Tá vendo? Não. Então, olha só como é que nós somos iguais. Não, que isso, tal.
estou tentando me misturar. Já não quero ser o meu espírito. Nessa hora, não. Quem errou foi o espírito Guto. Quero meter o pau nele. Mas eu não fiz nada, eu nasci agora. Eu nunca roubei. Nunca falei de ninguém. Nunca fiz nada errado. Por que eu estou passando por isso? Olha a personalidade se defendendo. E o espírito, que tem a consciência de outra existência. Se eu estou passando, é porque eu mereço. E agora, qual dos dois vai agir dentro da nossa vida? A personalidade dizendo para você que você não merece, que aquelas pessoas não valem nada e que você devia provar para elas que elas estão falando mal de você. E seu espírito dizendo, não estaria acontecendo se você não merecesse. Aprenda algo com isso. Está desafiando, então usa. Agora, e aí então a personalidade fica ali com o bracinho cruzado, está querendo ver onde que isso vai dar. Ela quer ver. Porque qual é a missão do espírito nosso? Qual é a missão do nosso conhecimento, dessa nossa consciência? Não é doutrinar a personalidade? Não é para isso que nós estamos aqui? Não é fazer a minha personalidade, o Guto finalmente parar de querer ganhar dinheiro, ser bonito, ser lindo, ter sucesso, ter fama, ter glória, ter poder. Meu espírito não está o tempo todo falando assim, para, Guto, ficar sonhando com esse mundo, vamos fazer o que temos que fazer, embora daqui, o nosso mundo verdadeiro, a nossa vida é o espiritual, vamos voltar para um lugar para onde a gente veio, não é isso. É fazer o Guto, aceitar, a cumprir a missão que meu espírito tem para evoluir e parar de viver nessa infância personalística, de querer viver a vida como Guto. Isso é terrível. E agora eu estou no meio de um teste. Aqui que a minha personalidade vai, cruza o bracinho e fala, agora eu quero ver como é que o Guto sai dessa. É isso aí. Se for, vamos ver, se Guto sair dessa espiritualmente como um cristão, eu já vou começar a aceitar essa ideia melhor. Mas se de repente ele renuncia a Jesus e volta para Barrabás, aponta a minha personalidade e fala, vamos fazer do jeito que as coisas acontecem aqui nesse mundo, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, pronto. A minha personalidade está mais forte daqui por diante, e vai dizer sempre assim, você fala de Jesus, mas na hora do bom ver mesmo, quem resolve sou eu. A minha personalidade. Porque ela está mais forte agora dentro de mim. Você fala bonito aí em nome de Deus, fala bonito em nome de Jesus, mas na hora que alguém está falando mal de você, que você vai lá, fala um monte de desaforo, briga, xinga, persegue a pessoa, do jeitinho que Guto resolve. Por que agora você não é o espírito do Guto? Não é a hora de você falar, vamos perdoar, vamos aceitar, não se defenda, não existe defesa para acusações loucas. Deixa correr. O tempo mostra a verdade. Pronto. Não era isso que você aprendeu? Então é isso aí. Aí vem aqui assim, ó, continuando a leitura, leitura cuidadosa do texto. Esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância. Nós estamos muito longe do Cristo, mas queremos manter essa distância, porque toda vez que a gente quer se aproximar, a gente percebe que vai ter que fazer muita renúncia, que eu vou ter que perdoar, que eu vou ter que me perdoar, que eu vou ter que modificar, fazer reformas íntimas, que eu vou ter que fazer escolhas, que eu não vou poder mais fazer isso aqui para chegar mais próximo do Cristo. Então, eu estou pensando, receosos de perderem gratificações imediatistas. Vocês acreditam? Às vezes, uma pessoa, vou falar assim mais rápido, né? Vou colocar em uma fase drástica para a gente entender. Mas essas gratificações é tudo aquilo que a gente recebe imediatistas, rápido. Eu, às vezes,
Não quero nem dizer que sou espírita. Qual religião que é você? Qual que é a sua religião? Porque eu estou no meio de evangélico. Imagina se eu vou falar cristão. Eles não vão me aceitar. Então, gratificações imediatistas. Às vezes a gente já pessoa chega no monastério, qual a sua religião? Sou espiritualista e tal, acho bacana. Eu perguntei a sua religião. Eu não quero falar que eu sou cristão, porque eles são tudo budistas. Tá certo? Não quero nem reconhecer o Cristo. É porque eu acho que às vezes, se aproximar de Jesus, eu vou perder amigos, perder oba, perder palmas, perder holofote, perder chances no meu emprego. Tem locais, tem emprego, que eles perguntam qual é a sua religião. Se você tem, e qual é. Se você é praticante. Por quê? Você está lá na indústria Souza Cruz, produzindo cigarro para matar milhões de pessoas do pulmão. Eles vão contratar um cristão. Eles pensam assim, né? Que um cristão é verdadeiramente cristão, né? Mas às vezes a maioria deles estão lá, eu vou contratar. Você tem uma religião? Tem. Você é praticante da sua... Qual religião que você é? Cristã. É praticante, aí você já percebe a fábrica produzindo coisa para matar os outros. Não, vou de vez em quando, assim, fui batizado no cristianismo, não é isso que a gente fala? É isso que a gente fala. Então, por quê? Porque eu vou perder meu emprego, vou perder minha vaga. Gratificações imediatas. Quantas vezes renunciamos a Jesus? Por quê? Porque a gente não quer perder as gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunhos importantes, quando põe o microfone na sua boca, quando chama você para falar, você viu? Você estava lá? O que você faria? Se fosse você, quando chamado a testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras. Demora, sabe? Às vezes está se desenrolando uma situação e essa situação vai me chamar a uma renúncia, a um sacrifício, alguma coisa assim. E eu levo muito tempo para tomar uma decisão, para entrar na luta. Porque eu sei que essa luta é redentora. Ou seja, é uma luta de renúncia, não vou falar sacrifício, porque sacrifício denota cobrança depois, né? E com juros, mas uma redentora. Então eu fico enrolando para assumir um posicionamento, para entrar naquela situação. Por exemplo, às vezes eu sou chamado pelo Cristo a um serviço de caridade, mas sei que aí vou enrolando, vou empurrando, passa um dia, porque se eu entrar eu vou ter que ter compromisso, eu vou ter que renunciar a uma série de coisas. E tem outras situações também que a gente vai enrolando na vida da gente. A pessoa fala assim, não, Guto, olha, eu vou falar um negócio, eu vou até parar de ler, de estudar, porque disseram que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. E quanto mais a gente sabe, menos a gente pode errar, porque vai ter errado 2 vezes, já que sabe. Então eu prefiro ser ignorante e poder errar, porque assim eu posso dizer, não sei, não sabia. Estamos nas vizinhanças, né? Entre os servos das convenções utilitaristas. Convenções utilitaristas. Em toda situação tem aqueles que se beneficiam, que servem a situação, que auxilia aquela situação, que ajeita, que arruma, que prepara a cena, inclusive, da situação, porque eles são utilitaristas. Em tudo que você imaginar tem. Tem sempre pessoas, você vai ter que sempre identificar quem está ganhando, quem está perdendo com aquela situação, para você conseguir achar quem está neutro e quem não está neutro. Né? Então, entre os servos das convenções, quer ver um servo de convenção utilitarista? Eu vou dar um exemplo, que a gente sempre me pede exemplo. Eu sou chamado a fazer um trabalho, e então eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, então, por favor, você vem fazer esse trabalho, eu vou lá fazer esse trabalho, seja ele espiritual, religioso ou profissional.
E aí eu estou fazendo o trabalho. Aí alguém me pergunta, isso aqui está errado o que você está fazendo? Ué, tá errado? Tá. Sempre foi feito assim. É isso que eu respondo. Me ensinaram assim, sempre fiz assim. Mas você não viu que estava errado? Não. Isso aí é convenção. Foi convencionado a pessoa fazer errado. Se você for fazer um trabalho, qualquer que seja ele, no âmbito que seja, faça o certo. Mas me ensinaram a fazer daquele jeito. Você viu que está errado? Vi, então por que fez? Não compactue com os erros. Se você foi chamado, porque acredita-se que o universo estava cansado de estar errado. Por isso chamou alguém capaz de solucionar o erro. Mas você entra ali e se torna uma pessoa convencional utilitária. Usa o que é convencionalmente. Quer ver uma coisa também? Eu estou num local de trabalho. Todo mundo que chega ali fala assim, isso aqui, eu estou ouvindo, né? Fulano chega lá, faz isso pra mim, isso aqui não pode. Mas quanto você quer pra fazer pra mim? Dá uma quebrada aí. Dá tanto. Sai rindo. Todo mundo sai rindo. Todo sai. Daqui a pouco, é a minha vez, eu também estou aceitando propina. Ah, isso aqui não pode. Quanto você quer? Quero tanto. Sai rindo. Daqui a pouco, daqui 10 anos, o Cristo te procura e fala, como é que você está fazendo isso? Mas todo mundo faz. É o convencionalista imediatista. É aquele que aceita o que está errado para continuar se beneficiando. Compreenderam? Esse é o convencionalista imediatista. É terrível. Onde quer que um cristão é chamado, faça o certo. Veja se o que pediram para você fazer é correto. Então faça. Não é correto, mas sempre foi feito, não faça. Porque você presta conta a Deus e não aos homens. Só chamaram você porque você aceitaria fazer errado. Não faça. Entendeu? O cristão faz o que é certo. E diga, eu não faço, está errado. Se eu for fazer, vai ser assim, assim. Mas aí vão me tirar. Saia, aquele lugar não é teu. Deixa quem fará errado. Mas não vai adiantar para a sua consciência você dizer que te ensinaram errado e que sempre foi feito assim. Porque você tem inteligência para detectar o que está errado e tem capacidade para fazer o certo. Faça. Ele está dizendo assim, convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, interessante, a fim de observar como será o fim dos serviços ali. Aí, eu tô sempre de olho, a personalidade ela é assim, sabe? Ela tá sempre olhando de binóculo mesmo, o mais longe que ela puder, pro trabalho alheio, pro que os outros estão fazendo. Entendeu? A sua personalidade está sempre olhando para você de longe, olhando o seu espírito assim, para não haver conexão entre você e seu espírito. Porque você, personalidade, a sua personalidade quer uma coisa, seu espírito quer outra. Por exemplo, se a personalidade quer vingança para aqueles que te maltrataram, seu espírito quer o perdão, porque sabe que vai ter que perdoar. Tá certo? Então você fica sempre se observando espiritualmente se isso aí é real, se não. A distância, quer dizer, binóculos, a distância, mas é uma distância tão grande que você, por exemplo, não quer uma experiência extrafísica, você não quer uma experiência espiritual. Você fala assim, eu quero lembrar do meu sonho, mas não quer não. A gente não quer. A personalidade não quer lembrar dos sonhos que você teve. A personalidade não quer desdobrar do corpo. A personalidade não quer ver um espírito, não, nem ouvir um espírito. Não quer ter uma experiência espiritual, não quer. Porque se tiver, como vai negar? É um choque tremendo. Você vai falar, pera, não estou entendendo. Você quer dizer que eu não tive experiência espiritual nenhuma até hoje, porque eu não quero exatamente isso. Vocês acreditam nisso?
que eu estou te falando? Faça o teste. A partir de hoje, queira. Mas lembre-se antes disso, de você querer uma experiência espiritual, o que você vai fazer com ela. Porque se você continuar o mesmo depois dela, vai ser a pior escolha que você vai fazer. Lembra? Uma coisa é errar ignorante. Outra coisa é errar, agora nem só sabendo, mas tendo experiência, após uma experiência. Tá certo? Então, quando você vê uma pessoa como Divaldo Franco, como Chico Xavier, como fulano estava trabalhando ali arduamente, que ninguém muda a cabeça daqueles caras, que renuncia esse mundo para viver ali, é porque eles não têm como negar ignorância. Eles troncam com os espíritos, eles veem o espírito, eles ouvem o espírito. Você ainda pode dizer a qualquer momento na sua vida, será que existe espírito? Eles não podem. Essa é a diferença clara entre aquele que tem experiência com espíritos e o que não tem. Quem tem, trabalha mesmo. Quem não tem, só conta história. Só conta história. Não tem. Porque o dia que tiver uma, não para mais. Entra no caminho, mas aí é que está. Mas então, Guto, por que Deus não permite que os espíritos apareçam lá na praça do Alencastro, aqui em Cuiabá? E todo mundo vê, ninguém pode negar, vai sair todo mundo correndo para servir a Jesus. Porque é forçado. Não é forçado. Por isso que eu estou te falando. Se hoje, a partir dessa palestra aqui, você quiser uma experiência espiritual, vai conseguir. Pode ter certeza. Mas lembre-se que você vai ter que se tornar um trabalhador do Cristo 10 vezes, no mínimo, mais do que você é hoje. Então pare e pense. Olha, sempre foi assim. Eu sei porque é assim. A gente dorme e aí desdobra do corpo. Vem o benfeitor e conversa conosco. A gente fala, mas é muito difícil, você está falando comigo, eu não lembro quando eu acordar. Eu vou esquecer. Não vai esquecer. Se você não quiser, você não esquece o que a gente conversou. Aí a gente fala assim, eu esqueço sim. É porque você não quer responsabilidade na terra do conhecimento que nós estamos conversando aqui. Aí o benfeitor fala, por favor, lembra do que eu estou te falando. Senão eu estou jogando tudo fora, nossas conversas aqui. Aí você fala, vou pensar, não sei, não é muito fácil não. Acorda, esquece tudo. Porque é maravilhoso você acordar, gente, e não lembrar nem que teve um sonho. Sua vida continua igual. Você continua reclamando das coisas. Você continua achando as coisas como são. Se você lembrar, você vai ter que mudar. E se você mudar na sua cabeça, você vai perder um monte de coisa. É por isso que eu tô aqui na frente da câmera, 30 anos, entendeu? Ininterruptos. Por não poder negar. Tá certo? Então, isso que é importante para nós entendermos. Por isso que quando você tiver, não vai, aí começa a vir aquele vazio. Vem uma coisa assim dentro da gente, aquele vazio, porque você começa a ter certeza quando dorme do que tem que ser feito, que é assumir o conhecimento que tem ou não assumir. A consciência, quando ela começa a nos cobrar, quase tirando já aquele véu que separa entre as experiências espirituais que você tem no mundo físico, a coisa vai ficando tão crítica que você sente um vazio. Um vazio de não poder contar com ninguém, de que ninguém vai te entender aquilo que você está sentindo, porque só você sabe a força que você está fazendo para manter o seu espírito, a vida espiritual, o Cristo, tecnicamente, interno, longe da sua vida física. Compreenderam? Mas, Guto, e as pessoas que vivem felizes e não sabem nada e tal? Não, essas não querem. Quando o benfeitor vai falar com elas,
Eles conversam. Antes do benfeitor terminar de falar com ela, fala, para. Deixa isso aí pra lá, deixa pra outra reencarnação. Isso não quero agora não. Agora eu vou ouvir meu futebol, vou tomar minha cervejinha. Ah, não quero não. Dá licença, eu vou pra outro lugar. O espírito dele vai passar a noite em outro lugar. Não vai ficar conversando com o benfeitor. Nada é obrigado. O benfeitor não te amarra. Eu tô falando daqueles que vão, já saem do corpo pedindo uma experiência, querendo conversar com o seu benfeitor, ficam ali a noite inteira, só que na hora de voltar, não querem compromisso com o conhecimento. Porque senão vai ter que acordar e fazer tudo diferente na vida. E aí vai perder muitas coisas, vai perder passeio, viagem, moda, sucesso, fama, glória, dinheiro, pode perder. Você não sabe o que você vai perder. Muitas vezes você está numa situação e uma situação para você está boa, confortável, e de repente o seu benfeitor fala assim para você: vamos parar de parasitar na vida, vamos assumir a sua vida, o tempo está passando, logo você vai morrer, vai desencarnar, e você não começou a sua missão. Mas se eu começar essa minha missão, eu vou ter que largar meu bom emprego, por exemplo. De repente você é da Souza Cruz, a pessoa, você é um gerente da Souza Cruz, ganhando seus 30 mil reais por mês, e para você começar a sua missão, você vai ter que largar. Você vai acordar num sonho e vai se lembrar? Não vai. Você tem toda uma vida em função do seu salário. Não vai. Você vai ter que... E ainda mais você perguntar ao seu benfeitor: o que eu tenho que fazer? Dá um exemplo. Saia do teu emprego de 30 mil reais, porque lá não é um lugar de um cristão. Você está falando que eu vou ter que acordar e lá no meu emprego pedir demissão? Ah, você está vendendo doido. Não vou mesmo. E que emprego que eu vou arranjar? O que o Cristo preparou? Uns de 40 mil, 35 mil? Não. Aí você vai fazer caridade. Você vai pegar a sua rescisão contratual, ainda vai, sei lá, vai comprar cobertor. O quê? E eu vou ficar pobre? Dá para acordar e lembrar? Não dá, gente. É o que eu estou falando. O mundo espiritual não está se escondendo de nós. O mundo espiritual está assegurando o nosso livre-arbítrio de contato com ele. Ele respeita e nos protege. Nem obsessores invadem o nosso espaço e aparecem para nós. Porque até se o obsessor fazer isso, você teve um contato com o obsessor, já viu que o mundo espiritual existe, já vai ter que mudar a sua vida. Não permitem isso. Você já percebeu? Porque você pode estar entendendo agora essa palestra aqui, essa fala: mas Guto, eu estou entendendo que os bons espíritos não aparecem para mim, não falam comigo, não se mostram, porque eles são bons e respeitam. Mas e os maus? Os bons não deixam os maus interferirem na sua caminhada evolutiva. Livre-arbítrio é uma lei por Deus, e nenhum espírito, seja bom ou mal, o título que ele tiver, ele não quebra a lei de Deus. E quem garante a lei de Deus é os bons espíritos, que nós chamamos de providência divina. Tem pessoas que têm essa conversa com o benfeitor e o benfeitor explica: você tem que começar a sua missão, tem que começar a fazer, tem que isso, tem que aquilo, vai estudar, vai isso, vai aquilo, você está muito nervoso, tem que mudar, você está muito ansioso, tem que mudar, Aí ele fala assim, aí o benfeitor fala: você vai querer lembrar disso que nós estamos conversando? A pessoa fala: não precisa, a minha fé já me convenceu. Eu vou voltar e vou tomar atitude suficiente. Porque há pessoas que não quer ter experiência espiritual. Ela não quer. Ela não precisa. Ela fala literalmente: não preciso, não quer, não me modifique nada. Mas isso não significa que eu não acredito e estou trabalhando muito para a minha evolução. Porque aí você vai ver que é aquela pessoa que se dedica tanto quanto aquela que não tem como negar, que já teve experiência com o mundo espiritual. Os dois estão trabalhando igual. Só que tem uma coisa: quem mais tem merecimento? Quem não tem contato nenhum com o espírito, ou quem tem contato com o espírito e mudou? Os dois estão trabalhando com Cristo.
quem não tem nenhuma experiência e trabalha e se dedica e tem fé tanto quanto aquele que tem experiência. Porque esse está tendo fé sem ver para crer. E o outro é o Tomé. Ele só crê se vê, né? Tem que ver para crer. É isso aí. Vocês compreenderam? Bom, seja de um ou de outro, a gente se desperta e caminha, tá? Então, se você ainda não teve contato e acha que o contato é necessário, procure o contato, ele vem e será dado. Mas antes, não esqueça, o que fará depois com essa experiência? No mínimo, você tem que se tornar 10 vezes melhor, porque senão sua consciência vai piorar. E aí ele diz assim, todos, então depois que você fica observando os outros de longe, a personalidade fica assim, olhando os outros. Se está se dando bem, se tá... depois que... Aí, ó, ela pode um dia se convencer, depois que muitos se derem bem, que caminharam naquela direção. Até lá, o que nós estamos assistindo? Que todos que caminharam na direção se deram mal, foram crucificados, foram perseguidos, foram assassinados, sofreram, falaram mal, adoeceram, morreram. Aí a nossa personalidade é que aí que eu não vou mais nessa mesmo, né? Então, e finalizando a nossa lição, todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente, porque não tiveram coragem de assumir os propósitos espirituais na reencarnação, em apenas um dia da sua, uma hora de sua existência.